A economia chinesa está estagnada, refletindo-se também no mercado automotivo, que atingiu seu pico em 2017 e agora está em declínio. Os carros elétricos também não estão se saindo bem, já que seu crescimento desacelerou significativamente no último ano e os fabricantes de carros elétricos agora sofrem porque não conseguem vender seus carros. O mercado está superlotado e até mesmo as principais empresas estão lutando, tanto que as vendas da BYD despencaram, já que o banho de sangue chinês destruiu a demanda. Em fevereiro, você provavelmente ouviu falar de todos os problemas que a indústria de carros elétricos enfrentou recentemente. A combinação de oferta, guerra de preços em andamento e incapacidade de otimizar os custos de produção levou inevitavelmente a uma queda maciça. O que é interessante é que até mesmo os maiores players sofrem. Sim, até empresas como a BYD afundaram no mês passado. Ou seja, uma das fabricantes de carros elétricos mais promissoras do mundo conseguiu vender apenas cerca de 50 mil carros elétricos em fevereiro, o que representa uma queda significativa de 40% em relação a janeiro. Agora sabemos o que você está pensando, que isso acontece todo ano porque fevereiro sempre foi um mês lento na China. Bem, as coisas não são exatamente assim, porque quando comparamos os números de 12 meses atrás, de fevereiro de 2023, as vendas caíram 37%, o que é uma clara evidência de que estamos testemunhando atualmente uma descida maciça. Durante anos, a BYD estava subindo extremamente rápido, a ponto de alguns afirmarem que ela realmente vendia mais carros elétricos do que a Tesla. Bem, isso não é mais o caso, pois estamos falando do pior registro de vendas desde maio de 2022. A BYD é uma empresa de EV proeminente que possui algumas das tecnologias de bateria mais avançadas, mas também é um jogador-chave quando se trata de híbridos plug-in, que também registraram uma queda significativa. Quando se trata de mudança ano após ano, a empresa conseguiu vender cerca de 66 mil unidades no mês passado, o que representa uma queda de 34% em relação ao ano anterior. No total, a BYD vendeu quase 122 mil carros elétricos em híbridos plug-in no mês passado, o que representa uma queda de 36% ano após ano. A dependência do mercado doméstico, o desaceleramento do crescimento de veículos elétricos, é uma tendência global, algo que está acontecendo em muitas partes do mundo, mas o mercado chinês parece particularmente saturado. O excesso de oferta e as limitações do mercado interno estão levando a uma situação em que os lotes dos revendedores estão cheios e agora os fabricantes de carros estão reduzindo os preços para impulsionar as vendas. No caso da BYD, não era apenas sobre aumentar as vendas, era também sobre eliminar a concorrência, porque a BYD é um dos maiores players e uma das poucas empresas que podem sobreviver à tremenda pressão dessa guerra imposta. Mas isso é apenas um lado da moeda, o outro indica algo um pouco diferente, indica que o erro fundamental da BYD é a dependência excessiva do mercado doméstico. Embora esta empresa seja reconhecida globalmente como uma das líderes em EV com tecnologias avançadas e números de vendas e capacidade de produção impressionantes, ela nunca conseguiu expandir para mercados amplos de forma adequada. Ela ainda vende 95% de seus carros na China. Os recentes prêmios, como entrar no prêmio de top 3 carros do ano com o selo, não ajudaram muito. A empresa entrou em mercados de carros como Austrália e Nova Zelândia, mas com sucesso limitado. Quanto à Europa, há tantos modelos à venda, mas a empresa ainda não conseguiu estabelecer sua posição no velho continente, principalmente por causa de sua incapacidade de oferecer carros elétricos a preços acessíveis. Agora, o mercado chinês também está estagnado, com um crescimento significativamente mais lento do que o esperado, e assim como os outros fabricantes de carros elétricos, a BYD está sofrendo. Já mencionamos que as previsões mais recentes não parecem particularmente otimistas. As coisas ficaram bastante óbvias quando a BYD decidiu recomprar ações. Suas ações vêm caindo há um tempo, e esta foi a única maneira de proteger os interesses dos acionistas e aumentar a confiança dos investidores. A ideia geral é aumentar a quantidade de ações em 100%, o que se espera que custe cerca de 55,6 milhões de dólares. A queda da BYD reflete todo o mercado chinês de veículos elétricos. A queda da BYD não é um caso isolado. Todo o mercado está atualmente estagnado, o que era meio esperado após alguns anos de crescimento massivo. As coisas chegaram ao ponto em que veículos elétricos e híbridos plug-in representam 37% do mercado automotivo chinês, mas parece que não veremos mais um crescimento tão rápido por vários anos seguidos. Os veículos plug-in têm duvidado de sua participação no mercado, mas em 2023, esse crescimento permaneceu limitado a 46%, e tudo indica que 2024 será ainda mais lento. Como mencionado, essa porcentagem refere-se tanto a veículos elétricos quanto a híbridos plug-in. Quando olhamos exclusivamente para os veículos elétricos, as coisas parecem ainda piores, considerando que o crescimento ano após ano foi de cerca de 31%. Como resultado, os veículos elétricos agora representam 25% do mercado total, enquanto os híbridos
plug-in agora representam 12% do mercado, graças ao crescimento massivo de 80% no último ano. Esse crescimento de híbridos plug-in pode ser bastante indicativo, mostra que os clientes chineses não estão dispostos a desistir dos motores de combustão interna e que ainda estão procurando soluções de transição. Os híbridos plug-in são mais baratos do que os veículos elétricos e também mais convenientes. Consequentemente, o crescimento dos veículos elétricos provavelmente continuará a desacelerar em 2024, assim como o resto do mundo. A maioria da indústria chinesa de veículos elétricos já está morta. A indústria chinesa de veículos elétricos estava em alta por um tempo, mas então o inevitável chegou. Não era normal ter mais de 500 fabricantes de veículos elétricos registrados, mesmo em um país tão grande quanto a China. Em apenas alguns anos, o número caiu para cerca de 90, mas mesmo esse número não reflete o estado real da indústria chinesa de veículos elétricos, porque muitas dessas empresas mal vendem algo. Segundo algumas fontes, um terço desses fabricantes de veículos elétricos restantes venderá menos de 500 carros trimestralmente, então é bastante fácil prever seu destino. Simplificando, o mercado está superabastecido e com a desaceleração atual, é óbvio para onde tudo isso está levando. Segundo especialistas, muitas dessas empresas declararão falência em breve. Além disso, acredita-se que apenas um punhado de fabricantes de veículos elétricos sobreviverá, considerando que os 10 melhores vendedores atualmente detêm 80% do mercado. Segundo os mesmos dados, apenas 20 empresas operam com 60% ou mais de sua capacidade de produção. Na verdade, a onda de falências já começou. As startups chinesas de EV estão caindo em falência. Como mencionado, uma onda massiva de falências está à nossa frente, mais precisamente, já começou, como já vimos algumas delas nos últimos meses. O que é particularmente interessante é que entre as empresas que pediram falência, a maioria delas eram nomes importantes, algumas das mais promissoras da China. Você não precisa de um exemplo melhor do que a Evergrande New Energy Auto. A startup fazia parte do grupo Evergrande, um dos maiores conglomerados da China. Logicamente, tinha recursos praticamente ilimitados, com investimentos que se mediam em bilhões. No entanto, esse fabricante de EV nunca conseguiu estabelecer sua posição no mercado, nunca conseguiu vender em números decentes. Além disso, os números de vendas eram tão ruins que, levando em conta todos os investimentos, fica claro que essa startup perdeu 17 milhões de dólares em cada EV que vendeu durante sua curta história de produção. Depois, há empresas como a Letin. Apenas uma década atrás, esta empresa estava à frente da Tesla em termos de números de vendas. Recentemente, ela declarou falência. A lista de grandes nomes no negócio continua, já que a Neutron também se foi. A WM também está entre as empresas que recentemente entraram em falência, embora tenha alcançado coisas bastante impressionantes em termos de tecnologia e tivesse uma capacidade de início bastante impressionante de mais de 5 bilhões de dólares. Finalmente, vamos dar algumas palavras sobre a NIO. Esta empresa registrou um quarto trimestre bastante respeitável de 2023, com mais de 50 mil unidades vendidas, mas isso ainda está longe da capacidade total de produção, especialmente longe do ponto em que os veículos elétricos se tornam lucrativos. Esta empresa perdeu cerca de 2,9 bilhões de dólares no último ano, e as previsões para 2024 não parecem muito melhores. É hora de consolidação. Com tudo isso em mente, é óbvio que o momento da consolidação chegou, ou melhor, é hora de lidar com a realidade. Como já mencionamos, restam cerca de 90 fabricantes de EV na China, mas a grande maioria deles opera muito abaixo de sua capacidade. Apenas 20 empresas usam 60% ou mais de sua capacidade de produção. O mercado está inundado de veículos elétricos e o fornecimento atual supera significativamente a demanda. Além disso, os 10 melhores vendedores de EV representam 80% do mercado chinês de veículos elétricos. Embora lutem no momento, a BYD ainda mantém predominantemente a posição de liderança, seguida por alguns nomes mais respeitáveis no negócio. Essas empresas sobreviverão, mas o resto do grupo, bem, todos estão indo na mesma direção. A única maneira de os pequenos fabricantes de EV sobreviverem é se unirem, então estamos bastante certos de que veremos todo tipo de fusões e aquisições no futuro próximo. O CEO da Li Auto já alertou o governo de que precisa agir para evitar todas essas falências. Além disso, ele afirmou que as empresas precisam se unir, porque caso contrário, o mar de sangue está chegando. Claro, não devemos esquecer os fabricantes de carros chineses tradicionais, como GL e MG. Essas empresas atualmente se beneficiam do fato de operarem em vários mercados com bastante sucesso. Ao contrário da BYD, elas são jogadores importantes em partes do mundo como Europa e Austrália, o que aumenta significativamente suas chances de crescimento futuro. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.